vou já começar. Ricardo é quem vai coordenar, mas eu vou começar logo para não atrasar. Então, nós vamos ter esse caso, vai ser aqui anunciado, né? Então, tenho aqui o prazer aqui de estar com o Guilherme Maia, né? Que, desde o tempo que ele era estudante, na verdade, que a gente, né? Lá de São Isabel, depois da pós-graduação, né? Se tornou uma referência nacional aqui na reumatologia, né? Importante ter ele aqui, com certeza. Não seja humilde assim, eu sei que você é uma referência, né? Então, como sempre, eu sou Ricardo Barberino, é o coordenador da sessão, tem ajudado bastante aqui, né, nessa atividade, e nós vamos aqui contar aqui com essas participações aqui, né? Residentes, Igor Amorim, da radiologia, né? Rosa Brim, não, né? Rosa Brim, não, né? Talvez. Então já anuncio logo que ela chegar aqui, ela sempre está participando também, professora Rosa Brim. Iago Machado também, da cardiologia, né? Residente, segundo ano. Gilvan Alvarenga, da Gil. Por que eu falo? Eu escrevi aqui errado, desculpe. Gil Alvarenga, aqui da patologia, e nós vamos ter aqui o professor Carlos Alberto Silva, né? Também participando aqui da cardiologia, Arielle Matutino, residente R1 do ECO, né? Se for juntar tudo, você vai ser R5, estou sabendo aqui. Tá bom. Deixei de anunciar alguém aqui. Tem que falar do professor Elvira aqui, importantíssimo aqui, inclusive então, colocar essa sessão, né, junto comigo aqui também. Ricardo, se eu esqueci algum nome, você complementa e você começa. Tá bom, não é só registrar, que eu estou vendo ali o anestesista, que foi quem gerou o caso, doutor Paulo, está ali ele. Ó. Eu acho que Iago já pode começar, certo? Então vá firme, boa sorte. Bom dia a todos, meu nome é Iago, sou residente da cardiologia, certo? Vou estar apresentando um caso hoje da sessão anatomoclínica. Queria agradecer a doutor Barberino pelo convite, agradecer a todos aqui presentes, certo? O caso é um paciente masculino de 55 anos, pardo, comerciante, casado, natural de Salvador, mas procedente de Lauro de Freitas. Ele vem com a queixa principal de precordialgia há 8 dias da admissão. Essa precordialgia se iniciou há 8 dias, era tipo queimação barra pontada, de moderada intensidade, tinha uma irradiação para dorso, início em repouso, durando mais que 20 minutos e se tornou recorrente ao longo desse primeiro dia. Por conta da manutenção da doutora Asca, esse paciente procurou atendimento de urgência no dia seguinte, certo? Onde foi evidenciado uma troponina elevada em curva de ascensão, junto com um eletro que mostrava alteração inespecífica da repolarização ventricular. Foi então levantada a suspeita de uma síndrome coronariana aguda, iniciadas as medidas de dupla antiagregação plaquetária, e esse paciente foi regulado para o UPS 6 dias após o início do quadro para realização do cateterismo. Nosso amigo Paulo, que ali se encontra, achou meio estranho esse paciente na admissão, certo? Era um paciente que apresentava febre já em mesa para a realização do cateterismo. O paciente estava febril, apresentava tosse produtiva com raias de sangue e apresentava lesões purpúricas nas extremidades. O CAT foi então postergado para uma maior investigação diagnóstica diante desses achados novos que não tinham sido passados para a gente, certo? De interrogatório sistemático, o paciente referia aparecimento de manchas violáceas em extremidades, tanto dos membros superiores quanto dos membros inferiores, e uma bolha hemática em antebraço esquerdo, iniciado há 8 dias, junto com a precordialgia. Não tinha prurido, não tinha dor, só o surgimento dessas lesões. Ele também falava que há 20 dias do dia atual, quando ele chegou aqui no Hospital das Clínicas, ele tinha notado um surgimento de uma queimação na região plantar, bilateralmente, bem como na região palmar esquerda, associada à fraqueza nas mãos. De antecedentes médicos, esse paciente tinha uma sinusite crônica desde 2002 e uma asma desde 2007. Usava Ellipta 1 puff à noite. Tinha também um passado de polipectomia nasal em 2022, negava alergias, negava passado de hemotransfusão. De história familiar, o paciente apresentava um pai com passado de câncer de pulmão aos 75 anos,
Mãe apresentava hipertensão e diabetes e um infarto aos 70. O irmão apresentava DM e hipertensão e a irmã tinha um diagnóstico de esquizofrenia. De hábitos de vida, o paciente negava etilismo, tabagismo, outras drogas ilícitas e era sedentário. No exame físico, o paciente estava em bom estado geral, estava eupneico, apesar da febre, dados vitais, pressão normal, uma frequência cardíaca um pouco aumentada, mas associada a uma temperatura de 38,7, saturando bem o ambiente. Tinha um desvio de septo para a esquerda e dor à palpação dos seios das faces. No respiratório, normal, apresentava roncos e sibilos generalizados em ambos os tórax, preservando apenas em ápices pulmonares. Extremidades dos pulsos estavam palpáveis, simétricos, não tinha edema periférico, mas ele apresentava essas lesões purpúricas palpáveis em mãos e apresentava a presença de mãos em bênção. Aqui é a presença das lesões que ele apresentava nas mãos, isso no momento do cateterismo. Violáceos eram palpáveis e essa bolha hemática. Certo? Abre para os exames laboratoriais ou quer discutir alguma coisa, chefe? Desculpe, o paciente vem com quadro de dor precoce ao repouso, contração do eletro, é tratado para síndrome coronariana, mas de comemorativo chamava a atenção febre, que foi daquele dia a febre, não foi isso? E tinha essas lesões. Nos membros inferiores também existiam lesões, tá certo? E só o registro do anestesista que ele me ligou e falou assim, rapaz, o camarada talvez tenha alguma vasculite, alguma doença do colágeno, e ele suspendeu o exame bem suspenso. Bem, é bom ter uma compreensão do que é o paciente, né? E a circunstância que você pega. Você pode botar os exames prévios, eu acho que são exames que o paciente já trouxe, então faz parte do julgamento da hora. Ou não? Lembra o pessoal que tem um microfone aqui para audiência, entendeu? Então quem quiser, ele está ajudando ali o estudante ali, viu? Para as pessoas perguntarem, colocar o que pensam de diagnóstico. O eletro achatou aqui. Dos exames desse paciente, o que chamava atenção e a única coisa que estava alterada era uma troponina bastante elevada, 3.111, valor de referência nosso até 34, e um leucograma bastante estourado, 55.420 à custa de Elzinov. O eletro aqui, quando expandiu, perdeu as configurações, mas era um ritmo sinusal, frequência cardíaca dentro da normalidade, e eixo normal tinha só uma alteração da repolarização em todas as derivações precordiais. Próximo slide já seria a lista de problemas. Alguma pergunta? Só quero lembrar que, depois desse caso, os próximos 500 casos será síndrome coronariana aguda, alguém que chega com dor recorrente no peito e que o eletro está alterado e a troponina é positiva, tá certo? Mas esse paciente tinha nitidamente coisas estranhas para o infarto. Se a gente for colocar infarto pode dar febre, se for assinalar, eu digo pode, mas é estranho alguém que venha com infarto se queixando de febre, né? Referindo febre. E a outra coisa é esse leucograma fantástico, né? Mas eu vou dar a defesa aqui de quem está na unidade de emergência, quando pega um paciente assim, um paciente de meia idade com dor no peito, tem que suspeitar síndrome coronariana. O eletro, nesse momento, só para lembrar vocês, o mais importante do eletro aí é dizer se tem ou não tem supra, porque ele iria para o caminho de abrir artéria ou não. Tá certo? Quem quiser fazer algumas perguntas agora, fica à vontade, ele vai botar a lista de suspeita que a enfermaria fez quando o paciente chegou. Eu queria só perguntar o seguinte, esse eletro foi feito em que momento dos sintomas? A gente pegou o registro do eletro feito na emergência, certo? Que já tinha alteração da repolarização ventricular. Ele tinha um eletro prévio de 2 anos atrás, que era um eletro normal. E na nossa admissão da enfermaria também só tinha essa alteração inespecífica da repolarização ventricular. Bom,
A gente não tem dúvida que é um paciente que está com injúria miocárdica aguda, certo? Uma troponina de 3.000, dor torácica, ele tem toda a clínica e já caracteriza com injúria miocárdica. Só que associada a essa injúria, talvez não seja isquêmica, né? A gente pensou em injúria não isquêmica. O paciente tem injúria miocárdica, tem febre, tem lesões violáceas em extremidades. Nossas suspeitas: endocardite infecciosa, uma miocardite ou uma vasculite. Essa febre com tosse, expectoração purulenta e sangue dispensou uma infecção do trato respiratório, púrpuras palpáveis, mais febre, mais um quadro de neuropatia sensitiva motor aparentemente em extremidades, a gente pensou em uma vasculite, e esse passado de asma com sinusopatia crônica, certo? Condutas. Condutas. Foi iniciado antibiótico venoso, discutido o uso de corticoide e a gente chamou quem entende do assunto, Dr. Mida. Na verdade, eu nem me lembro direito do caso, mas tudo bem. Agora, veja bem. Em primeiro lugar, obrigado por terem me chamado para ver esse caso e discutir esse caso. Se eu estivesse no pronto-socorro, chegasse um paciente com tosse, com febre, há 8 dias, com catarro, hemoptoico, e além disso com dor torácica aparecendo infarto, eu digo, puxa, já tem um diagnóstico desse paciente, facilmente. Azarado. Diagnóstico, moleque, bicho azarado danado, como é que tem infarto e um quadro infeccioso pulmonar? E além disso, talvez até por isso que ele assumiu a posição da mão em prece, né, que ele falou, meu Deus, tem que ter esse diagnóstico aí. Você descreveu ali, mas ficou ainda assim esquisito explicar as manchas na pele, mesmo com todo esse azar de ter 2 doenças. Aí a pergunta que eu faço para o residente é, essas manchas eram só nas mãos? Porque você deu muita ênfase à mão e a gente sabe quando a gente pensa em vasculite, que curiosamente aparece muito em membros inferiores. Isso é um dado curioso, então tinha nos membros inferiores. Assim, olhando esse caso, somando as peças, fica assim meio fácil para a gente definir uma proposta diagnóstica, porque soma características clássicas de uma vasculite associada à ANCA. E quando a gente fala em vasculite associada à ANCA, a gente fala em granulomatose com poliangeite, que não explicaria, por exemplo, uma imensa eosinofilia que ele tem. Não via evidências de envolvimento renal, como acontece na granulomatose com colengeite. E a outra vasculite associada à ANCA, a gente vê poucas manifestações, porque geralmente é pulmão e rim, que é poliangeite microscópica. Então, assim, somando as peças e olhando todos esses dados que aqui foram apresentados, para a gente que tem um pouquinho de experiência com essa área de reumatologia, a gente fala, puxa, tem um quadro de toxiconoctise, tem febre, tem vasculite púrpura palpável em membros inferiores, e além disso tem em membros superiores. Tem uma dor torácica, que pode ser de miocárdio inflamado, pode ser de doença coronariana por uma vasculite coronária. E com o eosinófilo lá em cima, eu digo, se eu estou pensando em uma vasculite de pequenos vasos, predominantemente, é essa que soma tudo isso aí. Sem falar em uma dormência nas mãos que ele tem, que pode denotar a presença de uma neuropatia periférica. Muito ilustrativo da vasculite associada à ANCA, chamada poliangeite, com eosinofilia, antigamente chamada de doença de Churg-Strauss. Então, essa é a vasculite que eu penso de imediato, somando todas as pecinhas. E granulomatose, antigamente Wegener, tem coisas aí que a gente não consegue explicar como esse eosinófilo tão elevado. Então, assim, olhando de início, assim, eu digo, puxa, dá para pensar nessa condição. Por sinal, vasculite é um tema que tem que ser trazido aqui para essa sessão de clínica médica, porque é um tema que interessa a todos os especialistas, assim, mexe com tudo. Então, quando a gente traz um caso tão ilustrativo assim, como esse, eu falo, puxa, eu queria que todos os casos fossem como esses. O que a gente vê no ambulatório são casos que a gente não consegue fechar com tanta facilidade, porque tem uma coisa, mas não tem outra. E aí fica muito difícil. Por sinal também, a gente tem um ambulatório sexta-feira à tarde, estou convidando os residentes que não conhecem, que para mim é o melhor ambulatório que pode existir no serviço
de medicina interna, assim, que é o ambulatório de vasculites aqui desse hospital, com muitas condições raras e interessantes. Quem passou sabe. E a gente todo dia aprende com os casos que são misteriosos e tudo. Não, eu ia lhe esperar, Mitter. O que eu ia lhe fazer de perguntas, porque embora o caso esteja assim bem tinturado, digamos assim, mas assim, a doença coronária é muito mais prevalente. A gente habitualmente acha que o paciente tem uma doença só, porque é mais fácil, né? É razão de Ockham, explicar tudo com uma coisa só. Mas quando você tem doenças muito prevalentes, você pode ter as duas coisas, né? O que eu quero dizer é que alguém que tenha um quadro que parece que dele ser muito mais crônico, ele fez polipectomia, tem história de sinusopatia crônica, essa coisa, tem asma que surgiu na idade adulta, isso aqui vem remando. Mas esse paciente não tem, você não está livre de ter uma síndrome coronariana aguda, porque é uma doença muito prevalente, desde que ele tenha fator de risco. Aí eu lhe pergunto se, na verdade, a gente não deveria, no começo, também tratar para isso. Eu acho que é uma coisa que não está muito clara, porque agora a gente já viu tudo, é clareza retrospectiva, mas se na hora, na verdade, a gente não vai tratar. E a tosse com expectoração, ele desenvolveu depois. Ele não tinha, quando ele foi para o hospital, ele tinha pré-cardialgia. Aí eu vou dizer, o paciente pode ter tido infarto, faz congestão pulmonar e faz infecção. E a outra coisa é, se por acaso a intercorrência de uma doença pode ser gatilho para o surgimento, para recrudescimento da vasculite. Isso é uma pergunta. Se na verdade a gente tem tanta certeza que não tem a síndrome coronariana aguda, a segunda coisa é se a vasculite às vezes tem algum gatilho, que pode ser uma outra doença, uma infecção bacteriana, etc. E por fim, eu queria saber em relação ao envolvimento de coronária. Né? Porque seria uma síndrome coronariana aguda se ele tiver envolvimento coronário. Assim, um exemplo clássico de que infecção pode talvez precipitar, infecção bacteriana, e precipitar uma reativação de doença é o que classicamente a gente ouvia falar na granulomatose com poliangeite Wegener, que tanto que a gente usava, chegou a usar muitos e muitos anos em muitos pacientes, sulfa como tratamento, não para prevenção de pneumociste, mas para evitar a ativação, prevenir a reativação da doença por um fenômeno, uma infecção bacteriana de seios da face. Então, a ideia de conexão de infecção bacteriana em granulomatose e reativação de doença. Quanto ao binômio infecção e vasculite, a gente conhece inúmeros exemplos, né? Um exemplo clássico aí é hepatite C com crioglobulinemia, vasculite crioglobulinêmica, hepatite B com poliarterite nodosa e tantas outras conexões entre infecção e doença vasculítica. A outra pergunta faz. Pronto. Em se tratando de uma vasculite, com uma pessoa com dor torácica, né? Dor torácica, e a gente, tudo tinha cara, tinha cheiro, tinha cor de doença coronariana aguda. E falar, puxa, e no contexto de uma vasculite, isso a gente vê isso em vasculite de grande calibre, como uma arterite de Takayasu, obstruindo coronária. A gente vê classicamente em poliarterite nodosa, que é uma arterite de médio calibre, dando infarto do miocárdio, e nas vasculites associadas à ANCA também, a gente pode encontrar uma doença coronariana, infarto agudo do miocárdio, no contexto de uma vasculite associada à ANCA, inclusive numa situação como essa aqui, desse paciente com a vasculite associada, provavelmente é uma granulomatose, é uma EGPA, GEPA, também fazendo o que a gente imagina que possa ser uma doença coronariana, o que também não pode ser, também que não seja. Aí o miocardite tanto aparece nessa condição como é um sinal de prognóstico ruim. E a terceira coisa eu esqueci. Eu quero saber a doença tão prevalente como síndrome coronariana aguda por doença aterosclerótica, se nesses casos não é melhor a gente também tratar. Você veria algum problema a gente fazer dupla antiagregação no paciente que tem uma vasculite em curso, por exemplo, manter o paciente anticoagulado e usar estatina? Talvez o protocolo de tratamento dele não teria nenhum impedimento naquele momento. Concorda? Está entendendo? Porque a gente está vendo agora, o caso está muito claro, mas na hora que você chega na emergência,
Você pega o paciente chegando com dor que tem dispneia, que pode ser da asma, um homem de meia idade, que o eletro é alterado, não é eletro normal, e que quando chega o resultado da troponina, não vem uma troponina que vocês veem aí, que o normal é até, sei lá, 10 e vem 100, não. Veio 3.000. Então, você fica com receio. Eu acho que o pacote de tratamento para a síndrome coronariana por aterosclerose entra porque é uma doença muito mais prevalente. Você teria algum inconveniente de a gente usar esse tipo de coisa? Deixar antiagregado? E eu nunca ouvi falar que tivesse algum benefício se fosse vasculite usar isso, né? Fazer esse esquema todo. Mas se tratando de vasculite causando uma doença coronariana aguda, o procedimento é igual, com adição de imunossupressão, mas assim, tem que fazer o tratamento daquilo ali que estava. Certo. Essa sua frase foi muito importante, com a adição do tratamento da provável doença de base, né? Se você não imunossuprimir, você não está tratando a causa, ele vai. Eu vou deixar uma pergunta no ar, a senhora vai falar. Para a professora de pneumo falar sobre asma que surgiu na idade adulta, se a gente deve ficar desconfiado. Mas no mundo ideal, o paciente chegou com essa troponina, dor torácica, ele ia ou para CAT ou para ressonância. Nesse caso aí, com essa troponina, acho que ele ia para ressonância, antes de Doppler agregar. Eu acho que, assim, no dia a dia mesmo, se a gente tivesse disponível... Não, tá, e antes por eco, mas não ia ajudar tanto. Ele ia para ressonância e não precisava antiagregar. Deixa eu só falar aqui, Margarida, depois você passar, porque eu achei excelente esse comentário seu, porque, repare, você está diante, assim, você não tem certeza, você está diante dos problemas que esse paciente tem. Mas na sua mente está girando coisas que você diz assim, são coisas tão graves que eu não posso esquecer e que eu tenho que pensar em intervenções. Intervenções é continuar a avaliação, e intervenções, muitas vezes, é começar tratamento sem um diagnóstico, não é? Mas com a possibilidade que mata e que o tempo é o limite. Então eu achei muito boa essa sua colocação, dizer o seguinte, quer dizer, o fato de ter isso que a gente descobriu quando já estava para fazer o CAT, né? Aí você descobre, pô, mas tem febre, tem isso, tem aquilo. Deveríamos parar ou deveríamos realmente colocar o próprio protocolo que realmente existe, não é? Porque você pode ter uma condição, se você pegar duas coisas, quem é que pode esperar aí? Eu acho que a vasculite, as coisas que vai ter o diagnóstico final, mas o infarto do miocárdio, pode não esperar, quer dizer, né? E você pode ter... Eu achei excelente a sua pergunta. Obviamente que eu não tenho, assim, uma resposta, mas se você perguntar assim, o que é que eu acho que o cardiologista faria numa situação dessa, eu acho que daria seguimento à avaliação. Essa é a minha impressão. Então, eu achei muito boa essa pergunta sua, porque pode ter outras condições também, que pode ter a concomitância, por exemplo, um achado, né? Que não explica o infarto do miocárdio, e pode ter a suspeita do infarto do miocárdio. Então, a gente tem que realmente repensar aquela condição. Não posso deixar de pensar nessa condição e não posso parar a minha avaliação, porque isso leva à morte do paciente, se eu nada fizer. Senhora Margarida. Com relação à asma de início tardio, a gente realmente sempre fica muito atento em pacientes que não têm história prévia nenhuma de asma na infância, que não tem rinite alérgica, que não tem história familiar de atopia, nada na pele. A gente sempre fica atento, né, para buscar outras causas, como doença do refluxo, como corpo estranho, como microaspiração de paciente idoso, por exemplo. E com as vasculites. E aí eu puxo um pouquinho da coberta de Demeter Maia, que ontem uma aluna me perguntou assim, professora, diante de diagnóstico difícil, a senhora consideraria o quê? Eu botei logo, vasculite. Então, assim, a gente tem que pensar em vasculite. A gente tem vaso no corpo inteiro. E cada segmento do vaso tem uma doença diferente. Tem uma manifestação clínica diferente. Então, assim, imunodeficiência, vasculite, para mim, são os diagnósticos mais difíceis, mas que não devem deixar de ser colocados nunca, nem deixar de ter pensados. Tá? Mas, com relação à asma, a gente está sempre muito atento, especificamente quando tem uma eosinofilia muito acentuada, que não é o comum da gente ter um paciente com asma, né? A gente ou não tem, ou tem uma coisa discreta quando ele está descompensado, que provavelmente não era o caso desse paciente. Ele tinha sibilo, parece no exame físico tinha sibilo,
Mas mesmo considerando que ele estava sibilando nesse momento, a gente não espera. Então a gente sempre busca uma coisa diferente. É um tumor de pulmão que começa, e aí começa a ter uma hiperatividade que não existia, faz uma sinose de bronquio, e aí começa a fazer edema e sibilo, e é diferente, porque normalmente é sibilo de um lado só, no lado que tem a lesão. A gente sempre fica atento quando tem um diagnóstico de água de início tardio. Pode acontecer, pode, mas a gente sempre exclui uma causa secundária. Bem, a gente vai ter que adiantar, só queria, acho que não tem ninguém neomatologia aí não, para falar sobre leucemia eosinofílica. Eu fiquei pensando, né? Você pega um paciente com febre, com quantos mil leucócitos? 55, com 60% de eosinófilo, eu fiquei imaginando. Leucemia eosinofílica é uma doença rara, porque eu vou perguntar aqui, eu acho que a maior parte das pessoas não viram. Mas eu estou só lembrando que a lâmina, aí alguém fala assim, mas não tinha blastos, mas não foi talvez a pessoa mais hábil em ver uma lâmina que falou sobre isso, né? Eu só quero, puxando para a cardiologia, comentar numa plateia de estudantes, lembrar o seguinte, ter 3.000, quanto for, de troponina, significa que esse paciente teve injúria, teve lesão do miocárdio, mas nem sempre vai ser infarto, oclusão do vaso. Mas outros tipos de agressão, pode ser até uma trauma, pode ser inflamação, pode ser outras coisas que dão elevação de troponina. Que está terminando a sessão, porque apresenta mais casos, só um momento. Só para lembrar uma coisa, paciente com febre e lesões em extremidades que surgiram vasculite, lembrar de, claro, de endocardite, né? Antes de deixar passar. Mas a eosinofilia realmente gritava. Puxando aqui um pouquinho o abraço também, o doutor Federico está ali. Essa eosinofilia também não podia ser pensada numa síndrome paraneoplásica, e inclusive com essa vasculite. Bom dia, pessoal. No cenário das neoplasias hematológicas, provavelmente seria mais possível que você tivesse uma síndrome paraneoplásica com vasculite, né? Você olha todas as vasculites imunomediadas, elas são quase que da totalidade relacionadas aos tumores hematológicos. Mas alguns carcinomas de pulmão e os carcinomas tímicos, que é do timo, podem ter manifestações imunes na sua apresentação. Do timo é muito comum a doença de Graves, né, tem essas que são protótipos. Mas os carcinomas pulmonares, eles podem também ter alterações hematológicas, né? Você pode ter voltado para trombocitose, leucocitoses não eosinofílicas, né, mas da linhagem granulocítica com maturação. O caso é muito específico, quando a zoofilia é muito extensa, a gente acaba não sendo isso muito comum nas neoplasias sólidas, mas nos linfomas, a gente tem as grandes linfoproliferações que podem até, antes mesmo dos linfomas, mesmo nas linfoproliferações atípicas, você tem manifestação autoimune. Eu vou entusiasmar os estudantes, viu? Desde os estudantes que estão começando na escola, até os residentes e os professores, a fazerem perguntas. Eu me lembro aqui do passado, aqui, das sessões que a gente tinha aqui na década de 70, eu entrei aqui na década de 70, a gente gostava muito de fazer pergunta, né? Eu era, assim, muito ousado, e às vezes eu fazia muita pergunta, e aí dava... Eu me lembro que eu acertei os diagnósticos aqui. Professor, não pode ser isso, conta capa, na hora que o patologista mostra aqui, o diagnóstico aqui, a gente acerta. Então, eu acho interessante, assim, os estudantes até que estão começando em medicina, ter uma dúvida, né? E ter também uma ideia também do que é que pode ser isso. Entendeu? Eu acho muito interessante. Forma que eu entusiasmo também a audiência. Fica interessante, inclusive, a sessão, se vocês realmente participam, comentam, fazem perguntas. Por favor, fique à vontade. Você ia comentar alguma coisa? Certamente o doutor Mitter vai comentar depois, que uma pergunta vai ficar no ar se um paciente desse. Eu acho que a conduta da cardiologia, eu acho que usar um antibiótico, eu acho que foi certo. Manter as medidas para a síndrome coronariana, mas depois eu queria que você falasse para a gente mais tarde, não precisa ser agora não, sobre se na verdade a gente devia ter feito corticoterapia na chegada mesmo. Nesse tipo de paciente, não estou falando do exame que você vê ali a lesão que estava bem clara, se já daria corticóide. Eu vou pedir para a Arielle apresentar o eco sucintamente, ela
e depois Igor Amorim vai apresentar o resto da imaginologia. Bom dia a todos, eu sou a Arielle, residente do ECO, estou acompanhada pela preceptora doutora Ana Beatriz. Assim que o paciente foi admitido, lá em outubro de 2023, nós fomos chamados, esse é o primeiro ECO dele. Teve uma dificuldade técnica, tem relato de que o paciente estava taquicárdico, tossindo muito, então algumas medidas não foram realizadas, inclusive o Simpson, mas a impressão inicial era que a frequência ventricular era preservada. E algumas alterações leves, como insuficiência valvar tricúspide leve, mitral de grau moderado. Quando o paciente ficou mais compensado, no dia 19, ele fez um eco mais completo, em que foi detectada uma fração de ejeção pelo método TEICO de 50%, cavidades de tamanho normal, sem hipertrofia de paredes, e também não foi avaliado nenhuma alteração segmentar, e pelo método Simpson ele tinha uma disfunção de grau leve com 50% de fração de ejeção. Alteração da função diastólica de grau 1, com insuficiência valvar de grau leve, mitral e tricúspide mínima com uma PSAP normal de 31. No ano seguinte, esse paciente repete eco, mantém uma disfunção de grau leve com Simpson de 45%, sem alteração segmentar e hipocinesia difusa, mantendo disfunção diastólica grau 1 e uma insuficiência valvar mitral leve. A gente repete esse eco ontem, é bem recente, o paciente, nós chamamos, ele compareceu, então a aorta de tamanho normal, átrio esquerdo também 36 de tamanho normal, cavidades ventriculares esquerdas de tamanho normal, sem nenhuma hipertrofia ventricular esquerda, insuficiência mitral de grau leve, função diastólica normal, ventrículo direito de tamanho normal e uma PSAP de 21, somado com a cava, que era pequena também, e uma pressão sistólica pulmonar normal. Átrio esquerdo 21, pequeno, de tamanho normal, e um Simpson de 56%. Então, hoje, esse paciente não tem nenhuma disfunção ventricular esquerda. Aqui é só o laudo, como eu comentei, a gente tem alguns vídeos para mostrar a função ventricular esquerda que realmente é preservada, não foi vista nenhuma alteração segmentar, cavidades de tamanhos normais, sem nenhuma hipertrofia ventricular. Aqui o eixo curto, mostrando a função ventricular esquerda boa, preservada. 4 câmeras, comprovando essa função ventricular em outras paredes também preservada. Aqui a gente vê a insuficiência mitral leve, dá para ver um pouquinho ali do refluxo. E é isso do eco dele. Vamos, Igor. Bom dia a todos, sou Igor Amorim, R3 de Radiologia, aqui do UPS, e a gente vai falar um pouquinho dos achados de imagem, que são bem clássicos dessa doença do caso. Ele fez alguns exames, eu vou mostrar primeiro os de 2023 e depois o segmento desse paciente pós-tratamento, começando com os seios da face. Para a gente da radiologia, chega um paciente desse, a gente sem história nenhuma, já quase mata o diagnóstico, porque vem um paciente, tem um paciente com uma grande erosão óssea de seios da face, uma obliteração dos seios, sinais de sinusopatia crônica, com bastante erosão, bastante destruída a parte do septo das conchas nasais médias. E então isso já nos dá um quadro muito sugestivo de granulomatose com poliangeite. Então, só mostrando os principais achados. Então, os sinais de sinusopatia, o espessamento mucoso com destruição de septo, essa obliteração traduzindo a sinusopatia crônica. Então, a gente olha para isso, já tem que pensar em granulomatose com poliangeite. Trazendo um pouco como a sessão anatomopatológica, eu trouxe a tradução desses achados um pouco na patologia. Então, a sinusopatia, ela traduz essa inflamação crônica, persistente, que leva a uma malformação de osso. O osso fica mais branquinho, principalmente para os estudantes aqui entenderem o que é esse sinal de esclerose óssea. E ele é um sinal indireto de processo inflamatório crônico e é comum no nosso caso. A erosão de septo, isso que é o marcador clássico de vasculite Zanca, e só por ele a gente não consegue diferenciar tanto entre JEP e um Wegener, por exemplo.
a obliteração dos seios, reforçando essa natureza crônica e agressiva da doença. Então, esse paciente, a gente olhou nos seios da face, viu que tinha essas alterações de sinusopatia crônica, e aí, isso, pensando sem ter uma clínica, indo para o tórax, a gente já tem uns achados de espessamento brônquico difuso. Para os estudantes, principalmente, o brônquio ele é para ser um pouco... A parede do brônquio é para ser desenhada a lápis, ela não é uma parede, ela é uma parede bem fina, então a gente vê um espessamento da parede brônquica difuso, traduzindo um processo inflamatório infeccioso aí adjacente, tem opacidades em vidro fosco e consolidações peribrônquico-vasculares, predominando aqui nesse paciente no lobo esquerdo, tem um acometimento mais periférico. Isso aqui para a gente já sugere mais ainda um tipo de diagnóstico quando a gente diferencia da GPA. Então, apesar da radiologia ser soberana, nisso a clínica ajudaria trazendo ali aquela eosinofilia, isso já daria para matar só com esse exame aqui. Nos achados, traduzindo também, eu trouxe aqui pensando nos estudantes, o vidro fosco, infiltração intersticial alveolar, inflamação, frequentemente nessa fase eosinofílica da eosinofilia pulmonar. As consolidações é o preenchimento do alvéolo por infiltrado, vai estar relacionado também a essa vasculite com a infiltração eosinofílica densa. Essa distribuição no lobo inferior esquerdo, ela é não específica, mas por ter um predomínio mais periférico da doença, ela nos ajuda a inflamação crônica das vias aéreas, que é comum essa associação com a asma crônica, que isso aí, correlacionando com a clínica, também fortalece nosso diagnóstico. E a ausência também de linfonodomegalias, que eu não tinha colocado lá no relatório, mas não tinha linfonodomegalia, não tinha derrame, isso ajuda a gente a excluir outras causas, como infecções mais graves, como linfoma, e corroborando esse padrão inflamatório no infeccioso difuso. Para fixar o padrão dessa doença, o vidro fosco e as consolidações, ela tem um padrão de ser transitório, migratório e não segmentar. E essa distribuição mais periférica. Pensando no principal diagnóstico diferencial, que seria um Wegener, a gente olha para esse paciente, para os seios da face dele, muito parecido, toda aquela destruição, toda aquela erosão óssea, com esclerose, apesar que no Wegener essa esclerose é a mais importante, esse quadro crônico ele é mais importante, mas no tórax a gente consegue ter uma diferença clara. Bateu o olho nos seios da face, todo consumido pela doença, pensa em granulomatose. Viu o tórax, viu que tem uma consolidação, viu que tem uma cavitação, isso aí direciona totalmente para a Wegener. Esse caso é um daqui do UPS. E dando uma lida para o pessoal da reumatologia, teve uma mudança nos critérios que juntou aí do pessoal europeu com o colégio americano. Em 2022, eles tiraram esses achados radiológicos torácicos dos critérios. Mas é importante, para a gente da radiologia, a gente bate o olho, já suspeita quase que de cara dessa doença. No segmento do paciente, no segmento não, na admissão dele, foi feito abdômen e pescoço, não tinha nada digno de nota. E, já posso falar do segmento? Paciente? Tá. No segmento do paciente foi tratado, deu uma melhorada nas questões do tórax, então deu uma resolução parcial das consolidações, mantém o espessamento brônquico difuso do paciente que ele é asmático, tem pequenos nódulos inespecíficos que clinicamente não tem significado nenhum. E no seios da face, no segmento, teve um aumentozinho do conteúdo denso, teve uma redução do espessamento mucoso nos demais seios, o seio frontal que estava totalmente obliterado teve uma melhora, só que obviamente não melhorou, a parte que foi destruída de fato foi mantida essa erosão e essas alterações crônicas do paciente. Alguma leitura recomendada aí, caso queira se estender? E da minha parte, sim. Bem, eu quero parabenizar a apresentação de Igor. Inclusive, eu gostei de uma coisa. Quando você faz algo, é preciso que você acredite no que você está fazendo e você tem que, vulgarmente fala, vender seu peixe. Então, ele foi muito enfático em dizer que o caso era clássico. Mas ele fez uma coisa boa. Ele revisou a literatura e disse, doutor Mitter pode comentar, que apesar de ser clássico, não entra mais nos critérios. Eu não tenho capacidade de dizer que não, sim, mas Mitter vai comentar. Aí o professor Mitter pode falar e em seguida a patologia entra. Parabéns, Igor. Eu queria pedir licença a vocês aqui, os professores, para a gente falar um pouquinho para os residentes. Primeiro, de uma condição chamada vasculite associada à ANCA, que engloba particularmente 3 tipos de vasculites. Granulomatose com poliangeite, antigamente chamada de Wegener. A outra, Schug-Strauss, antigamente chamada Schug-Strauss, que hoje
é GEPA, é GPA, é eosinofílica. Sendo que estou cantando aqui, o cara pode parar. A outra é a MPA. Todas as três a gente são englobadas como vasculites associada à ANCA. A primeira mensagem é curioso. Se eu tenho uma vasculite associada à ANCA, eu imagino que todo mundo tem ANCA positivo. Não acontece. Acontece na maioria dos casos de GPA, Wegener, acontece na metade dos casos de granulomatose com poliangiite eosinofílica, e assim esse nome eu tenho a impressão que no futuro vai ser modificado. Como é que eu tenho uma vasculite associada à ANCA que nem todo mundo tem ANCA positivo? Essa é a primeira reflexão que eu estou falando. Peço licença aos senhores aqui, mas para os estudantes. Outra coisa interessante é uma coisa chamada ANCA. Quando a gente faz, e todo mundo, até reumatologista ainda faz isso, pede um teste, eu estou suspeitando de vasculite associada à ANCA, eu peço ANCA. Peço ANCA P e ANCA C. Isso não faz o menor sentido. E eu vejo o pessoal toda hora continuando, pedindo ainda, ANCA C e ANCA P. Pessoal, o ANCA que tem que ser pedido é o ANCA. Não é ANCA C e ANCA P. É ANCA que pode ter padrão C, citoplasmático, ou P, perinuclear. Mas é incrível como ainda o laboratório fala, você quer qual ANCA? Eu quero ANCA. O ANCA pode ser positivo ou negativo. Se for positivo é com padrão C ou padrão. Isso a gente ainda vê reumatologista pedindo. É curioso essa coisa. Bom, eu quero dizer com isso que diante desse caso, ainda continuo dizendo, se tivesse um pronto-socorro lá, se não tivesse as lesões de pele, eu ia dizer que você é azarado mesmo, porque você tem infarto e tem pneumonia. Mas agora a gente vê que o caso é mais complexo, que tem outras manifestações. E aí vem a terceira mensagem para os residentes, que é a questão de critérios de classificação. Em 2022, eu acho que foi 2022, as duas sociedades americana e da Europa, eles se juntaram e fizeram os critérios de classificação. É incrível como todo mundo prega os critérios de classificação e quer que seja critério de diagnóstico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Critério de classificação é feita para desenho de estudo, para que todo mundo fale a mesma língua universalmente. Não tem nada a ver com diagnóstico. Então, esses critérios de vasculite associada à ANCA, de granulomatose, tudo, também obedece a esse princípio de que foram feitos para classificação para estudos clínicos multicêntricos, para testar medicações. É isso que foi feito, foram feitos critérios de classificação. E todo mundo ainda usa como diagnóstico. Aqui está fora do critério, não estou criticando a sua colocação dos critérios, mas a gente tem que entender que às vezes a gente tem diagnóstico que não tem critério de classificação. Eu não sei de cabeça os critérios de classificação de lúpus, nem de artrite, nem de vasculite, e não quero saber. Eu quero saber quando eu estiver lá na clínica fazendo minha pesquisa, que se o paciente vai entrar na pesquisa, tem que preencher os critérios de classificação. Mas isso é universal. O estudante decora os critérios, Eu digo, não, então não é lúpus, porque não tem os critérios de menos aí, não é bem assim não. Você pode ter o diagnóstico de lúpus, por exemplo, como uma doença bem mais conhecida, e você não preencher os critérios de classificação. Então, quando a gente fala especificamente dos critérios de classificação de vasculite associada, é que eles foram feitos apenas para tentar separar uma vasculite tipo GPA de uma EGPA. São todos os pacientes com diagnóstico de vasculite de pequenos vasos, predominantemente. Agora, isso aí é mais GPA ou é GPA? Não, os critérios foram feitos para estudos clínicos, tentando separar uma coisa da outra. Então, são essas coisas que eu queria comentar. Tem muito mais coisa, por sinal. É um tema fascinante, viu? Eu queria que toda semana tivesse uma sessão de vasculite para a gente estar discutindo aqui. Antes, você me avisa para eu poder estudar, antes quando está falando bobagem. Eu fico feliz desse seu comentário, que eu tenho colocado isso quando eu dou aula, por exemplo, e discuto casos com os estudantes, essas coisas de critérios de lucro, disso, daquilo, né? Que você colocou muito essa questão. É mais uma questão de uniformizar para a gente conversar, inclusive, com uma pesquisa, por exemplo, os casos são muito similares, por exemplo, e a gente está falando a mesma coisa, né? Mas quando você coloca do ponto de vista clínico, né, de tomar decisões, inclusive decisões de tratamento, não é basicamente em cima disso. Fico muito feliz aqui de ouvir de você essas coisas, saber que discutindo o caso com o estudante, eu tenho realmente colocado isso. Preenche os critérios, mas não é bem assim, você colocou muito bem. Essa é uma questão muito importante com relação ao diagnóstico, porque nem todo critério clínico é critério diagnóstico, né? E eu acho que a riqueza desse caso é justamente mostrar que você não pode ser
cardiologista, reumatologista, você tem que ser, acima de tudo, médico. Você tem que olhar o paciente como um todo. Ele pode ter uma doença que coloca ele em risco, e aí você tem que efetivamente atuar nessa, mas não pode deixar de olhar ele como um todo. E buscando o diagnóstico, o esclarecimento diagnóstico para fazer a terapêutica, que é o que você está preocupado, faz ou não faz a corticoterapia, na medida em que eu mantenho ele vivo. Então, essa coisa que foi colocada aqui com relação ao seio da face, que a gente tem a ideia de que é uma doença granulomatosa, mas que se a gente não casar com o tórax, você não sai do lugar. E muitas vezes a gente não tem essa oportunidade de ter a história toda. A gente tem apenas tomografia do seio da face. E aí você vê uma sinusite crônica, mas você não tem a noção de que ele tem um cortejo de sinais e sintomas. Então, eu acho que a mensagem que fica até aqui é a importância de você ser um médico antes de ser um especialista. Só fazer uma complementação rápida em relação ao ecocardiograma, que entrou o questionamento inicial se o diagnóstico do paciente seria infarto, seria DAC. Então, o eco, ele entra um pouquinho nessa função de achar alterações segmentares, né? Então, afastaria um pouco a DAC, um paciente que infartou sem um segmento acometido. Ele tinha hipocinesia difusa, que talvez fale mais a favor de uma miocardite, que é um possível diagnóstico para o paciente também com essa troponina elevada. Só complementando aqui, só que a alteração segmentar não exclui miocardite, né? Porque tem miocardite com alteração segmentar. Né? E outra coisa, assim, coisas que não tinha espessamento das paredes, né? Que, na verdade, o eco, ele não é muito específico para o diagnóstico de miocardite. Ele é muito importante para a gente avaliar o prognóstico e também para direcionar para a biópsia, né? Para a biópsia endomiocárdica, ele pode ser coadjuvante no momento da biópsia para guiar a um melhor ponto de biópsia, né? Que geralmente são os pontos de segmento, de alteração segmentar. Assim, quando tem alguns fatores prognósticos, quando tem alteração do pericárdio, é pior prognóstico, né? Então, quando tem derrame pericárdico junto, piora o prognóstico. Quando tem acometimento do VD também, do ventrículo direito, também é pior prognóstico. E acho que o mais importante do eco é ter uma avaliação inicial e a gente conseguir ir acompanhando ele ao longo do tratamento, né? Ao longo da evolução. Obrigado. Vamos chamar a patologia. E acho que no final até a gente pode fazer um comentário. Eu acho que o Iago vai falar sobre a questão da ressonância que ele fez, se acrescentaria algo. E Mita está me devendo depois falar se a gente precisa chamar o reumatologista para dar corticoide a esse paciente. Você dá conta. O anestesista. Alô? Bom dia, meu nome é Gil, sou residente do primeiro ano da patologia. Vou falar um pouco sobre a avaliação anatomopatológica do caso. Bom, a gente recebeu uma biópsia por punch da pele desse paciente, né, de uma das lesões da pele. Essas são as imagens no menor aumento, né, dos menores aumentos. E aqui, logo de cara, se vocês estavam esperando ver uma eosinofilia muito marcante assim, não tem. Né? A gente consegue ver que não tem nada muito visível aqui, pelo menos nada muito avermelhado na imagem. Os eosinófilos vão aparecer bem vermelhos na imagem. O que a gente consegue ver aqui nessa imagem é a pele, né? A epiderme aqui, a derme, tem um infiltrado linfocitário aqui, ele vai ser aproximado depois. Epiderme normal, a maioria dos achados se encontrava na derme, mas nessa imagem não dá para ver muita coisa. Ok. Duas não, né? Eu não estava olhando na hora, eu pulei duas lâminas não, né? Aqui tem uma aproximação maior do caso, certo? Aqui a mesma imagem, epiderme normal, derme sem muita coisa para se ver. Aqui tem um destaque de um vaso, certo? Na aproximação vai dar para ver melhor, mas aqui tem um infiltrado inflamatório também. Aqui é o mesmo vaso. Se vocês observarem aqui, tem alguns pontos que são roxos mais escuros, que são os linfócitos. E
essa imagem não está tão fácil de ver, mas aqui é um eosinófilo e aqui tem mais 2, certo? A imagem do caso não tem uma eosinofilia muito rica. Tem o infiltrado inflamatório, mas praticamente não tem eosinófilo nessa pele. Mais uma imagem dessas. Aqui tem um destaque, também não dá para ver muita coisa, mas aqui a gente consegue ver nervo, anexo da pele, isso aqui é glândula sudorípara. Tem aqui um infiltrado, é perisvascular, isso aqui é um vaso. Aqui é a imagem aumentada. Tem aqui alguns eosinófilos, certo? E linfócito também. A imagem aumentada de novo. Aqui, se a gente for ver, tem os eosinófilos sendo visíveis aqui, certo? Linfócitos ao redor, vaso. E aqui, a mesma coisa, tá? Alguns eosinófilos aqui, o infiltrado é principalmente linfocitário. Então, assim, nesse caso, não teve uma... As imagens das lâminas não são tão marcantes quanto se poderia imaginar. Se esperaria que tivesse muito mais eosinofilia nessa imagem e alguns achados de vasculite propriamente dita. Aqui a gente não viu, basicamente, vasculite. Tá? Então, tanto é que é o que foi dito aqui. Não foram observados critérios histopatológicos para diagnóstico da granulomatose eosinofílica ou poliangeite, porque basicamente não tem a vasculite nesse caso. É claro que a gente lá, na patologia, não dá o diagnóstico da doença. A gente vai ter que descrever o que a gente vê na lâmina. Se tiverem os achados que correspondem aos achados clínicos de vasculite da granulomatose eosinofílica, isso quem vai ver é o clínico, ele vai dar esse diagnóstico. A gente dá os achados histopatológicos. Eu trouxe algumas lâminas aqui do que seria esperado ver em um caso com uma imagem mais rica nas lâminas. Então aqui a gente tem a hipoderme, né? A gente consegue ver gordura aqui, certo? Estroma. E aqui tem 2 vasos. A gente consegue ver aqui que ao redor, isso aqui é um granuloma. Não está tão chamativo assim, mas isso aqui é um granuloma. E essa imagem não está muito boa, mas se vocês forem observar, tem muita coisa aqui roxa e vários pontos que são avermelhados. Tudo o que é avermelhado, isso aqui é eosinófilo. Então tem muito eosinófilo nessa lâmina, uma coisa que não aparece na nossa. Outra coisa que também aparece nas lâminas tipicamente dessa doença é esse achado aqui, que se chama de leucocitoplasia, que é o quê? É basicamente neutrófilo sendo destruído. Os neutrófilos, eles rompem os núcleos e esses pedaços de núcleo vão parar em todos os lugares aqui da inflamação. Então tem como se fosse uma poeira solta aqui, redonda, isso são os pedaços dos núcleos dos neutrófilos. Aqui tinha um vaso, isso aqui, a epiderme se soltou da derme, por causa da inflamação. Então isso aqui é bem típico. E aqui tem a necrose fibrinoide do vaso. Aqui tem as células inflamatórias, tem os eosinófilos aqui no meio, é bem vermelho. E aqui ao redor é a necrose fibrinoide do vaso. Isso também não tinha na nossa lâmina. Então assim, é bem diferente o que a gente tem na nossa lâmina do que seria achado classicamente no quadro histopatologicamente. E aqui a gente consegue ver. Na nossa lâmina tem aqui, os vasos estão basicamente normais. Tem alguns eosinófilos aqui, mas não chama atenção. E esse aqui é uma lâmina típica do quadro, uma lâmina com achados muito ricos. Tem aqui a necrose fibrinoide e ao redor, isso aqui praticamente só tem eosinófilo. Tudo isso aqui é eosinófilo ao redor. Então, assim, é bem diferente do que a gente viu. No nosso achado, a gente não daria uma vasculite, mas teria que ser relacionado aos achados clínicos. E é isso. Eu queria só pedir licença novamente para falar aqui, visando os estudantes, 2 coisas. Não vou falar, só para comentário. Uma sobre a coisa da imagem, né? Porque a gente associa muito necrose de seio da face, com destruição, faz nariz em cela, a granulomatose com poliangeite. Então, clássico é isso. Agora, a própria GPA também pode aparecer com menor intensidade. A gente tem que estar lembrando disso aqui, não é específico para GPA, para Wegener. A outra coisa é sobre biópsia. Sobre a biópsia. Aquilo para mim não é surpresa, não. As biópsias, quando a gente encontra... Cantou aí, Silvio Santos cortou de novo. Quando a gente encontra uma pessoa com vasculite pulpropalpável, vasculite de pequenos vasos e membros inferiores, a gente tem que fazer uma biópsia. Antes termina sendo feito mesmo quando é vasculite de pequenos vasos. Mas a chance de pegar vasculite é maior quando a lesão é muito nova. Quanto tempo vai passando mais tempo, você vai perdendo a chance de pegar
o laudo histopatológico de vasculite. Além disso, para nossa frustração, embora, por exemplo, o granulomatose com colengeite, com infiltração de seios da face, etc., muito frequentemente a gente não encontra vasculite. A gente encontra o processo granulomatoso, etc. Então, quantas vezes a gente já fez biópsia de mucosa nasal, de granulomatose, só aparece alteração granulomatosa, nada de vasculite. Isso é frustrante, mas é a vida real. E outra coisa, para finalizar, que vasculite, por definição, é um processo inflamatório com o envolvimento da parede do vaso. Frequentemente a gente vê o laudo do patologista, porque a amostra não é suficiente, por uma razão ou por outra, um infiltrado perivascular não define vasculite. Vasculite é um processo inflamatório da parede do vaso, causando alteração clínica a depender do vaso que está envolvido, porque o fluxo sanguíneo naquela região vai ser comprometido, etc. Mas a parede do vaso está comprometida. Então, vasculite é na vera, é vasculite da parede do vaso mesmo, não é perivascular infiltrado. Tá bom? É isso aí. Eu ia lhe perguntar também se, além da amostra em si, da onde a gente vai biopsiar, o tempo de doença. O tempo de doença é o momento que vai pegar, não sei se chegou a falar. E ele perguntar se o uso da medicação, porque ele começou a usar imunossupressor, pelo corticoide, quando ele fez a biópsia, se isso poderia interferir no achado da patologia. Olha, eu vou falar de outra vasculite que é muito interessante. Estou falando que vasculite é um tema para toda semana que a gente está falando antes do ambulatório aqui. Uma vasculite clássica é chamada arterite de células gigantes, que é arterite temporal classicamente. Quando a gente suspeita paciente idoso com dor de cabeça e palpando aqui dói, velocidade de sedimentação lá em cima, eu suspeito de poliarterite, vasculite de células gigantes, arterite temporal. É muito pouco frequente na Bahia e no Brasil, porque é doença de raça branca. E a gente tem uma mistura danada no Brasil, não tem branco aqui no Brasil. Mas a gente tem alguns 12 casos, eu acho, no ambulatório. Esse exemplo, quando a gente suspeitou, a gente tem que pensar em planejar e fazer a biópsia o mais rápido possível, porque quanto mais o tempo passa, menor a chance de pegar o laudo histopatológico compatível com arterite de células gigantes. Esse é o exemplo clássico que a gente tem que ilustrar como o papel do tratamento com corticoide na modificação do laudo histopatológico. Então é isso aí. E o cardiologista deve esperar a reumatologia para introduzir corticoide, pelo menos para esse paciente? Olha, a pergunta que você fez, eu estava querendo ver se você esquecia, mas você continuou me perguntando. Que é assim, tem situações que a gente até encontra com cara, com cheiro, com cor de vasculite, mas a gente não consegue dizer que é uma vasculite primária que tem que imunossuprimir, que pode ser infeccioso, pode ser outra coisa. Então, vasculite é um universo. Então, uma coisa é vasculite primária, outra coisa é vasculite secundária, neoplasia, secundária infecção, etc. Então, e corticoides resolve tudo, pelo menos melhora, depois estoura tudo quando é outra doença infecciosa, por exemplo. Nesse caso, esse caso está mais fácil. Não quero minimizar a importância do diagnóstico do anestesista e do cardiologista, mas ele estava cheio de características que falavam muito a favor de uma vasculite primária. Mesmo assim, muitas coisas mimetizam vasculite primária. E a gente erra muito. A doença que mais faz com que o reumatologista erre chama-se hanseníase. Quantas vezes eu já errei? Com tudo de doença reumatológica. Então, a gente, às vezes, usa o remédio, mas tem que voltar atrás porque errou o diagnóstico. É isso que a gente vivencia. Isso é a vida real da reumatologia. Mita, se você está errando assim, eu já me inocentei por várias coisas que eu fiz. Mas é diferente. Cardiologia é matemática. Não, eu estou falando de pacientes que a gente pensa em doença sistêmica. Eu quero sinalizar, o anestesista está ali, é Paulo, né? Paulo, quando viu o caso, ele não falou que era uma vasculite eosinofílica, mas ele teve a percepção de dizer, esse paciente tem um processo inflamatório que envolve o vaso, está vindo fazer um cateterismo, mas ele teve a noção clínica que o que estava inflamando aquele vaso ali podia ser o que estava inflamando a coronária do paciente. Naquele momento ele achou que o CAT não deveria ser realizado. Isso é um julgamento clínico importante, então é bem valorizado. Mas eu achei que o residente devia ter dado corticoide ao paciente logo. Eu vou dizer, ele podia dar, Mita, ele dizer que era para asma, por exemplo, porque o paciente tinha broxpasmo, né? Agora a dose teria que ser pulsoterapia ou ele dá uma dose, digamos, para tratar uma asma em atividade, seria suficiente, pelo menos para melhorar?
Vamos falar de tratamento rapidinho aqui, porque eu sei que é meio-dia, todo mundo com fome. Mas assim, tratamento de uma condição dessa, de vasculite associada a ANCA, é um tratamento agressivo. O corticoide faz a resposta rápida. Pode ser pulso, pode ser 1 mg por quilo de peso. Mas é uma coisa que você tem que tomar cuidado, principalmente quando tem sinais de prognóstico ruim, como coração envolvido, nervo periférico, que às vezes dá uma pessoa para de andar e fica com uma neuropatia terrível. Então, coisa que ameaça a vida, hemorragia alveolar, a gente não tem que pensar corticoide pulso e, por exemplo, tem duas maneiras de tratar. Uma maneira tupiniquim, que é a que a gente mais faz, que é ciclofosfamida, uma dose, um regime muito mais forte do que a gente usa em lúpus. E o que a gente gostaria que tivesse facilmente, chama-se rituximab, que aqui, graças a uma interação maravilhosa que a gente tem com o pessoal da farmácia, o sinal, o pessoal da farmácia aqui é show de bola, facilita a coisa para a gente, e a gente tem acesso a medicações como até o rituximab, que custa 40, 50 mil reais, para uma condição dessas, a gente, de uma forma ou de outra, o pessoal da farmácia tem nos ajudado, e muita gente tem a sua vida salva por causa dessa ajuda que o pessoal da farmácia dá, como eles facilitam a gente tratar os pacientes com doença grave. Falei, estou fazendo discurso aqui, né? Foi muito bom. Eu gostei do elogio também, porque a gente adora, às vezes, pontuar muita coisa que a gente não tem, que a gente peca, etc. E foi bom o Tomita falar que algo que funciona bem aqui. Eu vou pedir a Iago só para ele falar, só do achado da ressonância, Iago, e o que foi feito em termos terapêuticos, a evolução do paciente. Professor Carlos, o senhor quer falar? Desculpe, viu? Iago, segura aí. Professor Carlos Alberto, da patologia, que é quem define. A gente não define tanta coisa assim mais não. Só porque tem estudantes e residentes aqui, é importante a gente frisar o passo. Nós descrevemos o que tem na lâmina, tá? E o clínico, ao receber aquele laudo, ele tem um papel de interpretar qual é a célula que está fazendo aquele processo inflamatório, onde está localizado aquele processo inflamatório e os vasos acometidos. Mita cansa de... Antigamente ele fazia muito isso comigo. No happy hour, dia de sexta-feira, ele me ligava pedindo: Carlos, tem um paciente aí, fulano de tal, com uma vasculite, você consegue rever aquela lâmina? E aí eu já saindo do hospital, pedi a lâmina para poder rever, porque é essa a questão. Então, podem cobrar do patologista a descrição microscópica nesses casos de suspeita de vasculite é muito importante, porque ajuda e colabora para o diagnóstico. E esse caso aqui, por ser tão pobre na questão de achado histopatológico, eu suspeito que essa biópsia tenha feito após a introdução de algum tratamento. Eu acho que a paucicelularidade dessa biópsia não é muito característico o quadro de nada. A descrição é de um processo inflamatório perivascular e não uma vasculite, como o Mita colocou aqui. Tá? Então, é necessário, então, quando você tem essa suspeita, pode cobrar essa descrição mais pormenorizada, é bastante importante para vocês, clínicos. Muito obrigado, professor. Pode ser... Ele fala do curso clínico. Pronto. Realmente esse paciente veio com uma pesquisa de ANCA positivo, certo? Padrão citoplasmático. Eu tentei pular rápido, mas não deu não. Faltou combinar os dois. Microfone, por favor. A eletroneuromiografia veio com alterações difusas, assimétricas, tanto sensitiva quanto motora, certo? Compatível com o quadro de mononeurite múltipla. Biópsia a gente já discutiu. E a ressonância a gente foi conseguir fazer algumas semanas depois pela dificuldade. A gente não estava conseguindo realizar aqui. Esse paciente foi para o Roberto Santos. Já há algumas semanas, já tinha começado o tratamento. E essa ressonância demonstrou um pequeno derrame pericárdico ainda presente, tinha uma fração de ejeção de 41%, então uma disfunção sistólica moderada, tinha uma hipocinesia difusa do ventrículo esquerdo, e o que ela apresentava era um realce tardio na região mesocárdica, certo? Difuso, sem nenhum padrão específico, compatível com uma miocardite, que era a nossa suspeita inicial, tá certo?
Esse paciente foi então diagnosticado com granulomatose eosinofílica, com colengeite, e suspeitado de miocardite eosinofílica associada ao quadro. Como ele respondeu muito bem ao tratamento, corticoide, que a gente fez pulsoterapia com metilpred e com ciclofosfamida, a gente decidiu por não biopsiar esse paciente. Estava com uma boa resposta, então a gente ficou com essa suspeita de miocardite eosinofílica associada. Após esse início do tratamento, ele evoluiu com uma melhora clínica, tanto das púrpuras que se resolveram, a mononeurite também melhorou, e você vê que o leuco saiu de 55 mil do dia 7 para 10 mil com 554 eosinófilos no final do mês, e a troponina de 3.111 para 119, certo? E aqui... Essa foi engraçada. Veja só para lembrar uma coisa, que além do diagnóstico do tratamento da síndrome coronariana aguda, né, da corticoterapia, esse paciente usou antibiótico. E essa é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também, né? O paciente tinha tosse, expectoração, no pulmão está inflamado, pode ter infecção bacteriana. Então, lembrar que não pode deixar de cercar, como diz o professor Antônio Alberto, as coisas que vão matar o paciente mais rápido, né? Quer dizer, o paciente que está evoluindo para sepsis, se imunossuprimir, talvez não seja o momento. Perguntas? Comentar se não tiver pergunta, né? E entusiasmo aqui no final. Acho que os objetivos meus, eu queria ver maior participação das sessões que aqui vem, também da audiência também, entendeu? Como eu disse para você, o estudante, de modo geral, que está começando, eu acho importante. Na década de 70, eu comecei aqui, que eu entrei na escola de 70, a diferença daquela época para agora, né, é que ficava mais cheio aqui, não tinha lugar. Você é testemunha aqui também, né, Francisco também, mas você vem depois aqui, né, o estudante. A gente pode chegar aqui a isso. O que é que a gente fazia no passado? Os estudantes de clínica médica estavam aqui todos, eram liberados, todo mundo era liberado para estar aqui. Concordam? Não é? Então, por isso que enchia. Isso que a gente está dizendo assim, o estudante que está lá nas disciplinas clínicas, professor, por favor, é uma vez ao mês, libere o estudante. Porque quando o meu raciocínio clínico desenvolveu isso aqui, ajudou para mim a desenvolver, participando de atividades como essa aqui, é importante. Às vezes é mais importante do que a gente ficar realmente só assistindo as outras aulas também que são importantes. Aqui, fazer parte disso, eu tenho falado com o pessoal do ICS, programe as atividades do ICS para que uma sexta-feira, segunda sexta-feira do mês, você libere o estudante 11 horas para ele subir as escadas ali e estarem aqui participando com a gente, que se aprende medicina dessa forma. A gente está começando a fazer raciocínio clínico agora no primeiro semestre na disciplina de saúde coletiva e clínica. Eu acho que não precisa da anatomia, fisiologia, histologia e tudo mais para se começar realmente a lidar com a questão do raciocínio clínico. Então, Ricardo, por favor. Só uma coisa que eu acrescentaria, além dessa liberação, esse desejo de vir, é também a noção de que não precisa acertar. Porque muitas vezes o que eu acho que os alunos ficam um pouco introspectivos é que acham que só grandes raciocínios, os professores, só pode ser feito. Então, todos os questionamentos são bem-vindos. Errar é o momento. Você dizer está aliviado pelos erros porque a gente não acerta sempre. Medicina não é uma ciência exata, é uma ciência de tentativa, mas com muito compromisso. Bem, são 12h14, eu acho que a gente vai encerrar. Eu quero agradecer a todos e parabenizar. Eu vou parabenizar mais os residentes, porque eles foram concisos e vamos tirar uma foto aqui, quem quiser participar. E eu vou especialmente falar uma coisa que a residente do ECO fez, que eu achei louvável. Eu não pedi para ela fazer isso. Ela chamou o paciente e repetiu o exame do paciente. Isso é uma coisa de quem quer dar algo mais, entendeu? Suplantou vocês, porque eu achei que ela... E foi uma mulher, e tudo bem. E ter o professor Meter aqui
Você precisa ver mais aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou frequentar um ambulatório de vasculite para você vir para a sessão.